Assim, eu sou muito grata, né, pelo projeto ter acontecido, por nós termos idealizado esse trabalho. Foi um trabalho realizado a muitas mãos. Não teria chegado onde chegou se fosse uma pessoa só encabeçando, sabe? Fica muito nessa briga por esse mérito. Ai, mas eu que fiz, eu que fiz, eu que todo mundo fez, sabe? Eu recebi o convite de Palas e Rivan para fazer parte de um projeto de João Paulo. Então, assim, o projeto não era meu, o projeto não era deles, o projeto era de João Paulo, que eles estavam ajudando João Paulo a realizar. Então, entenda que até esse projeto de João Paulo só aconteceu porque eles ajudaram. Certo. Né? Mas a concepção, a ideia do reunir, embora eles quisessem isso, outros já fizeram isso, como o Josarte já fez, já tentou fazer, né? Mas não conseguiu isso antes da gente, depois ele até fez também com outras cantoras. A Sedutora surgiu, né, de reunião de cantoras, mas ele tentou montar um projeto com cantores das antigas. O Brega das Do Brega das Antigas, né? Rivan e Palas tinham esse namoro de querer fazer algo voltado para isso, mas era numa perspectiva de caravana, vamos dizer assim, tipo, reunir várias bandas, montar uma grade e botar na casa de show. Certo. Não era da concepção de uma banda. Entendam, não era a concepção de uma banda com 4 cantoras, uma banda só, não era. Tá? A ideia inicial não era isso. Não era isso. Certo. Então, por isso que quando eu digo assim, gente, foi muita gente. Foi todo mundo que se envolveu. Emocionalmente e financeiramente, principalmente, financeiramente. Porque eu não fui bancada por ninguém. Eu banquei, tá? Durante muito tempo. Ajudei, inclusive, pessoas a se bancarem durante o tempo que trabalharam com a gente. Então, você querer hoje se vangloriar de algo que não houve um investimento só, tipo, eu diria que é foda, sabe? Se tu tivesse feito tudo só, tudo só, tudo. Eu que contratei Dani, contratei Elisa, contratei Daiane, contratei Palas, vamos dizer que eu dissesse isso, contratei Palas, né, que somos nós 4. E eu que banquei tudo, banquei figurino, banquei gravação, banquei ensaio, banquei músico, banquei... Então eu sou dona de tudo, eu sou foda, eu sou a pica que matou... Eu sou o Alex Padang. Eu sou a bala que matou. Que eu mandava e desmandava no Cavaleiro do Forró. Né? Olha a mãe dando bala, olha essa boca, Ela já menina. contratando. Pode jogar a sandália, mas só não porque eu tô nas me sentindo câmeras. tão em casa. Mas eu nem tô dizendo isso de forma a diminuí-la. Pode falar, meu amor, o que você quiser. Eu nem tô dizendo isso de forma a diminuí-la, porque a minha... Como é que eu posso dizer? Beth, se você me perguntar assim, se hoje, Dani, minha psicóloga fala muito isso, né? Hoje, que você tem dessas pessoas, você tem raiva, você tem não sei o quê. Eu não tenho raiva. Hoje. Já tive raiva. Coisa boa. Já tive. Até porque você sabe o quanto faz mal a gente. Faz mal demais. Mas eu tenho uma mágoa profunda. Isso aí é incontestável, sabe? Profunda. Por N situações e N coisas que eu não venho ao caso, né? Explanar. Sim. Mas que a gente distorce... Pronto, vou dar um exemplo. Tem essa mesa aqui, né? Você está vendo esse prato por um ângulo. Sim. Eu estou vendo por outro. É o mesmo prato. Mas você vai me descrever ele de um jeito e eu vou lhe descrever ele de outro. Duas versões. São 2 versões da mesma história. Isso com todo mundo. Então, tu imagina um grupo, então são várias versões da mesma história. Sim. A minha versão vai ser uma, a de Palas vai ser uma, a de Elisa vai ser outra, a de Daiane vai ser outra, a da minha mãe vai ser outra, a da mãe de Daiane vai ser outra, a de Joaquim vai ser outra. Todo mundo que se envolveu nesse trabalho como um todo vai contar a história. A sua versão. A sua versão. Sim. Só que algumas situações foram distorcidas a seu favor. É muito fácil eu sentar aqui com você e contar uma história de forma que vai me favorecer. Sim. E não de forma com que de fato aconteceu. Pelo menos o grosso aconteceu, sabe? Mas nessa situação de concepção, como você me perguntou, de concepção, né? Eu fui convidada para fazer parte desse projeto, porque era um projeto audiovisual. As bandas que foram convidadas não tinham estrutura, não tinha clipe. Se eu perguntasse, tinha clipe da Lolita? Tinha, da Lolita, antigo. Mas clipe oficial, com as músicas direitinho, não tinha. Qual a ideia de João Paulo? Que, inclusive, ele esteve na minha casa depois das separações e fomentou tudo que eu estou compartilhando aqui com vocês e compartilhei até no outro podcast. Esqueci o nome do podcast. É o show. Você é show dos meninos. Mandar um beijo. Esse é o segundo podcast que eu falo sobre esse assunto, porque até então eu nunca falei a respeito disso. Sim. Né? Porque não quis, porque não queria, né, essa energia.
Mas eu sei que os fãs queriam ouvir a minha versão, mas é que de todas que falaram, eu nunca tinha falado. Mas isso é até bom, gente, que eu já trouxe... Ela é a terceira, de 100% eu já trouxe 80% da banda aqui, né? Das que estavam de frente, vocês. No caso, a Elisa já veio, a Paula já veio, você agora e em breve talvez a Daiane pra cada um, né? Falar. Aí eu nunca tinha falado a minha versão dos fatos, então foi quando... eu participei, eu tinha uma boa relação com Rivan e Palas, a gente não era assim amigos, mas a gente tinha uma convivência. Se eu disser que não tinha um carinho, um respeito, uma consideração, tinha, né? Sim. Por eles, e topei participar. Quando chegou lá, a gente encontrou várias bandas, inclusive uma das coisas que eles teceram é que outras bandas que foram convidadas na época não participaram, menosprezaram o convite e tal. A gente se encontrou Cassandra, Daiane, Isa, colocaram até na época o Ormindo Vício Louco, mas eles não foram participar, sabe? Paixão Brasileira do Brega. Teve uma galera que quis participar. Sim. E a gente se encontrou no dia. E o dia a reunião foi tão boa que a gente disse assim, vamos criar um grupo no WhatsApp? Vamos criar um grupo? Qual é o nome do grupo? As Amigas do Brega. O grupo já começou no WhatsApp com esse nome. Então tu entende que a concepção das Amigas do Brega é algo muito mais amplo. Sim. Sabe? Não foi algo como eu disse pra você, que seria foda. Eu vou bancar tudo só. A ideia é minha, o dinheiro é meu, quem entra aqui é empregado meu. Até o empresário é empregado meu. Mas não era. Até o empresário investiu caro pra entrar. Certo. Até a gente pagou pra estar, pra ter Certo. Pra ter o projeto, uma porcentagem do projeto. Então, o intuito do grupo do WhatsApp, vou tentar resumir, viu, gente? Vou tentar resumir. Que ela não já fala demais, muito, não. Ela fala muito, não. A gente criou um grupo do WhatsApp que eram para se divulgar as cantoras. Acabaram agregando outras cantoras na época, que a gente fez a proposta na época. Entrou Cinha, da Segmentos da Paixão. Né? Eu não sei se a gente propôs para Andrea Carla, mas entrou a Nega do Babado. Entrou Claudinha da Mancha de Batom. Claudinha não. A menina da Beijo Bom, que é da Rapariga é Você. Sim. Então, tipo, a gente montou um grupo de cantoras de Brega das Antigas, só mulheres, para se divulgar. Então, eu que criei as regras do grupo, mas só que é como se diz assim, eu criei as regras, mas precisaram acatar para ser aquelas regras. Sim. Eu que criei o cronograma, porque era assim, hoje é terça-feira, então na terça-feira todas divulgam o trabalho de Dani. Certo. Na quarta-feira todas divulgam o trabalho de Paulo. A cada dia fortalecia uma do grupo. Isso, certo, nos stories. Certo. Daí surgiu, numa reunião nossa, a gente conversando, a ideia de tornar isso um show. Bora, por quê? Porque Rodrigo de Luna, veja como isso não foi concepção de uma pessoa só. Não foi. Rodrigo de Luna procurou a gente, porque ele sempre foi amante do Brega, queria gravar uma matéria da gente com essa reunião, o que é isso, querendo entender. Não é à toa que a primeira pessoa que participou desta matéria com a gente foi Nega do Babado. Estávamos eu, Palas, Daiane e Nega do Babado, nem era a Isa. A gente foi para o estúdio de Gabi, que ficava lá em Olinda, para participar dessa entrevista. Durante essa entrevista, Rodrigo disse, isso tem que virar show. Isso tem que virar show, porque todo mundo ficou querendo entender o que é isso. Que a gente fez algumas televisões, fez papel da Cinderela, cada uma cantando sua música. Quem são vocês? As Amigas do Brega, mas era um grupo, não existia a concepção de banda ainda. Sim. Não tinha a concepção de banda. Então, mesmo se eu virar para você e dizer assim, agora, que eu tenho como desmerecer o trabalho das meninas, não tem como desmerecer. Todas participaram. Todas. Sim. Até a Nega do Babado, até Claudinha, até Cassandra participou. Todas participaram. Só que quando a gente sentou para falar de dinheiro, precisa montar, vamos dizer, um projeto. Esse projeto precisa ensaiar para a gente fazer show. Né? Tu tem dinheiro. Na hora do dinheiro, todo mundo correu, porque várias não tinham condições de manter o seu próprio trabalho. Não é à toa que Daiane, desculpa te interromper, mas só para fazer um adendo para eu não esquecer. Sim. Daiane nem cantando estava. Sim. Em banda. Daiane retornou à vontade dela de voltar ao mercado por causa desse encontro. Mas Daiane não estava cantando. Mas é aquela questão, todo mundo quer ganhar, mas na hora de investir aí, né? Entendeu? Será que isso vai dar certo? Eu vou botar o meu dinheiro ali. É isso. Continue. Então a gente foi, quem tinha condições de investir éramos eu, Palas e Daiane. Certo? Então, a Nega do Babado, não, que eu tô com os projetos, não vai dar para mim. As outras meninas não estavam financeiramente com recurso no momento. Elisa foi uma das que, pra gente,
falou sinceramente que não estava no momento financeiro para... Acho que ela nem acreditava, na verdade, que fosse dar certo. E financeiramente falando, ela estava investindo no projeto dela solo. Não tinha como investir numa outra coisa, porque ela sempre foi a gestora da vida dela, né? O pai, a mãe, sim. Ela que mantinha a vida dela 100%, então não tinha como investir numa outra coisa. Então, eu, Daiane e Palas, decidimos que nós três iríamos investir num projeto. A gente iria convidar a Isa para participar. Então, Isa não era sócia da gente. Isa estava participando do trabalho junto com a gente na época. No caso, a parte dela, vocês era que arcava. Até ela ter como entrar sozinha. Então, ela ajudou em alguns shows, ela abriu mão de alguns cachês, mas investir financeiramente, ela não estava tendo como na época, ela estava com a agenda dela bombando na carreira solo. E foi quando nas reuniões, na ideia de Palas e Rivan, era dividida, era cada um aí com a sua banda. Certo. Aí eu peguei e disse assim, por que a gente não monta uma banda só? Monta uma banda só para todo mundo. No caso, quem tinha banda era você, Palas, e Palas só. Ah, entendi. Não é à toa que pronto. Se a ideia fosse só de Palas, por que metade da banda era a minha banda? Por que a banda toda não era dela? Entendi. Tu entende? Sim. Então, tipo, 50% dos músicos eram músicos dela, 50% da banda eram músicos meus. Certo. Isso foi acordado entre a gente. Em nenhum momento eu sabia que eu era empregada de ninguém. Ou que eu estava entrando em algo que não era meu. Sabe? Desde o início era meu. Tinha porcentagem. Daiane tinha porcentagem. Ela tinha porcentagem e a gente ia ver qual era a de Isa. Né? Certo. Fizemos uma turnê. Everaldo na época disse que não ia dar certo. Muitas mulheres, né, com mentes fortes. Eu tenho uma opinião muito forte. Palas também. Daiane nem tanto, era mais aquela de o que vocês resolverem, por mim tá resolvido. Sim. Isa foi no bolo doido, mas a gente sempre tomou a frente, né? À toa que a primeira pessoa que fechou o primeiro show para as amigas se chama Nil Brasil e foi através de mim. Não foi através de ninguém. Certo. Não foi através de Daiane, não foi através de Elisa, não foi através de Paula, não foi através de Ivan. Quem fechou o primeiro show das amigas do Brega foi Nil Brasil, através de mim, que convidei ele para fazer parte do projeto. Ele procurou Patrício da Lounge Music na época, ofereceu o projeto e vendeu o projeto. Então, tipo, vejam que eu estou pontuando situações que vão deixando claro para um bom entendedor, né, que existe o mérito geral. Eu não tiro o mérito de ninguém, mas eu também não permito que retirem o meu mérito. Certo, né? certo. Então, o projeto aconteceu. Só que Isa, assim, priorizava mais o trabalho dela. E a gente viu que o projeto das Amigas do Brega era um projeto promissor, que estava acontecendo. Só não tinha dinheiro pesado. A gente tinha um dinheiro suficiente para se manter, fazer um figurino, fazer um show, um transporte, ensaio, né? Os custos básicos para uma banda existir. Certo. A gente tinha. Mas o de impulsionar, que tem que ter dinheiro, a gente não tinha. Fizemos os 10 shows que a Everaldo tinha proposto, porque a gente anunciou como uma turnê. Se vocês buscarem as primeiras matérias, as pessoas dizem assim, Dani deu o crédito a Palas nas matérias. Claro, ela era mais velha do que eu. Ela que me convidou para participar do projeto de João Paulo. Então existia, mas o projeto de João Paulo, entendam, não eram as Amigas do Brega. Você consegue separar as coisas? Sim. Né? Então, claro que por uma questão de consideração, me arrependo porque quiseram usar disso depois contra mim. Ela mesma disse que quem fez a ideia foi de Palas. Claro, eu disse porque eu tenho respeito às pessoas, eu tinha um carinho por ela, tinha um carinho por Daiane também, mas ela mais do que ninguém sabe, e todo mundo sabe, quem está dentro sabe, que nós éramos donas tanto quanto ela. Sim. Só que a gente tinha gratidão, por quê? Porque quem ligou para mim, para o projeto de João Paulo, foi ela. Então, porra, se ela me chamou lá atrás, aí o pessoal diz, Dani, mas tem que ser grata porque só existiu o projeto porque ela chamou o projeto de João Paulo. Sou grata, mas até para ser grata precisa de limite. Sim. Você entende isso também? Sim. Na vida da gente, como um todo. Tipo, eu estou citando isso como exemplo, mas até você do outro lado tem que entender isso. Eu digo muito a Cassiano, você não pode ficar refém de uma situação que lhe deixe mal, de pessoas que não lhe fazem bem, só porque você tem a obrigação de ser grato. Eu já fui grata, eu já paguei essa moeda há bastante tempo, então tem que ter limite. Quer dizer que eu vou permitir que as pessoas falem o que quiserem de mim, façam o que quiserem, me exponham como quiserem. Mas eu tenho que ser grata. Não, peraí, calma. Sim. Sabe, tem que ter limite. E eu cumpri com a minha parte, desde que eu entrei até o dia que eu saí. O que eu me comprometi, eu cumpri.
e contribuí bastante. Não foi pouco, não foi bastante. Então, aconteceu o projeto. A gente depois parou desses 2 shows. Decidiu que numa segunda turnê a gente convidaria outra artista e não Isa para participar com a gente. No caso, os 10 shows cumpriram com Isa. Cumpriram com Isa. Certo. Aí a gente parou, decidiu, não, vamos parar o projeto. Certo. Né? Aí eu ia seguir com a carreira solo, ia continuar com a minha porcentagem, Manhinha ia seguir cumprindo com a minha porcentagem na banda e eu ia colocar outra cantora no meu lugar. Pra daí você tira como eu era dona da banda também. Sim. Porque eu ia seguir com o trabalho solo. Mas aí, Palas e Rivan conseguiram um empresário pra banda. Eu nunca fui de acordo, porque eu sempre acho que contrato é compromisso, é casamento. A gente ia ter que abrir mão de alguma coisa para que um empresário entrasse. Eu achava que naquela época, se a gente se segurasse um pouquinho mais, talvez, sem empresário, a gente pudesse ter caminhado, mas isso é uma hipótese. Mas um fato é que caminhou com o empresário. Quando ele entrou, a gente aceitou. Ele queria 60% do trabalho e a gente ficasse com 40%. Eu fui que propus, isso aqui ninguém pode dizer que não foi eu que propus. Eu que propus as meninas, conversei com Palas e Rivan, disse, a gente vai assinar um contrato. Então, a gente precisa estar na maioria. A gente precisa estar com a maioria. Então, entendo que, tipo, ai, Dani sempre quis se estar por cima, que as pessoas gostam de dizer que eu quis me aproveitar, que eu quis não sei o que. Gente, nunca quis. Mó balela isso aí. Não é à toa que nessa época eu disse, não, vamos todo mundo aqui, a gente se junta, a gente é maioria. 15 de cada uma para fazer 60, entendeu? E ele fica com 40. Porque ele não pode ser sócio majoritário. Sim. Entendeu? Então, as meninas, não, beleza. A gente propôs a ele foi, investiu no DVD. Quem investiu no DVD foi ele. A gente entrou com a parte mínima, não foi Manhã, acho que figurino, a gente pagou algumas coisas, mas não se compara em nada do que foi investido pelo empresário que entrou na época. E ele se fez empresário através da gente, porque ele trabalhava com entretenimento, mas não era responsável por banda nenhuma. Então, ele construiu o nome dele, a carreira dele enquanto empresário, através das Amigas do Brega. Sim. E as Amigas do Brega só aconteceram também pela influência que ele tinha. Sim. Porque ele tinha influência com outros contratantes, ele investiu financeiramente. O trabalho era bom, porque também se não fosse bom, não tinha acontecido. Eu era boa, Palas era boa, Dani era boa, eles eram boa, não quero... Cada uma dentro do que se propunha a fazer. Sim. Era boa, o DVD ficou incrível. A gente criou todo aquele conceito. Eu criei todo aquele conceito do DVD, apresentei às meninas, elas toparam, a gente realizou. Então, só aconteceu porque elas quiseram. Então, não é mérito só meu, é mérito delas. Porque se elas tivessem dito, não vamos fazer. Sim. Aí, minha ideia ia ter ido para a gaveta. Sim. Mas foi uma ideia que todo mundo abraçou. Hoje, eu me coloco... As pessoas podem dizer assim, ai, meu Deus, só tão arrogante Dani falar dela. Eu tenho que falar de mim, porque durante muito tempo as pessoas me diminuíram. Sim, então, deixa eu falar de mim um pouquinho. E você sabe o seu valor dentro desse projeto. Exatamente, aos meus méritos. Então, o projeto foi o boom que aconteceu, teve toda aquela visibilidade, só que